Olá, muito bom dia, graça e paz a todos vocês. Estamos iniciando mais um Café Teológico desta manhã, manhã de sábado, ao vivo aqui mais uma vez. Você é muito bem-vindo, está comigo através da nossa web rádio Pense Nisso, você que está também através dessa transmissão, desta live ao vivo, você que me acompanha também na gravação posteriormente, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram. Sempre é bom saber que vocês estão conosco em mais uma manhã. Aqueles que estão comigo também na reprise do Café Teológico aos domingos de manhã, às 7 horas da manhã, você já sabe, temos esse encontro marcado sempre aos sábados, às 9, ao vivo, e também na reprise, domingo, aqui na nossa web rádio Pense Nisso, às 7 da manhã. E a todos aqueles que estão conosco nas redes sociais, agora aqui no Facebook, na página da revista teológica Pense Nisso, você é muito bem-vindo, e no também YouTube e Instagram posteriormente. Vamos seguindo, já temos pessoas nesta manhã e eu quero cumprimentá-los, aqueles que estão sempre conosco, assistindo e acompanhando mais um programa Café Teológico desta manhã. Você já sabe, o programa Café Teológico tem um objetivo de estudar a Palavra de Deus para que você possa também crescer juntamente comigo no conhecimento desta palavra tão maravilhosa que você mais uma vez pode, e já convido a você a pegar a sua Bíblia. Não se esqueça, é o momento em que você senta, toma um café, pega a Bíblia e vem estudar a Palavra de Deus comigo. O meu café já está aqui preparado, esperando você para que juntos possamos degustar desse bom café e estudar mais um pouco da Palavra de Deus. Então você já pode ir abrindo a Palavra do Senhor que temos para hoje. Nós vamos novamente para a carta de Paulo aos Coríntios, e eu já vou te dar o texto aqui. Nós hoje vamos entrar no capítulo 10. Hoje é o capítulo 10 e temos aí dos versículos 1, e não vamos terminar hoje o capítulo, vamos até o versículo 22. Vamos falar hoje sobre conselhos contra a adoração de ídolos. Muito importante o tema. Então fique comigo, você que já está aí. Cumprimento a Nara, que sempre está conosco. Dá bom dia a todos. Abençoado seja esse momento de estudo. A você também, Nara. Sempre é bom saber que está conosco. E se eu disse antes, nós estamos no Café Teológico, é importante você também saber que neste Café Teológico, além de degustar de um bom café, eu preciso também falar para você, porque coisa boa a gente precisa compartilhar. E tá aí o Café KG mais uma vez, sempre patrocinando o nosso momento aqui. Se você ainda não conhece, adquira, experimente desse café maravilhoso, café lá das montanhas do Espírito Santo, 100% barato, um café de bebida. Se você ainda não degustou desse café e não experimentou, manda aí nos comentários. Você que está me ouvindo lá no WhatsApp 53999014822, vamos também lhe auxiliar para que você adquira este café tão gostoso, tá bom? Então fica aí, coisa boa, a gente precisa não somente ouvir e acompanhar, mas também degustar, experimentar e usar, por que não? Quero cumprimentar também aqueles que estão conosco pela nossa web rádio. Eu vejo aqui, temos pessoas nos ouvindo lá em Pelotas, através do site pensenisso.webradiosite.com. Tem aqueles também que estão conosco no próprio aplicativo da rádio, que você já sabe. Se você ainda não baixou, baixe o aplicativo de nossa rádio, ouça também. Estamos pelo Deezer, estamos também no aplicativo das principais rádios do Brasil e do mundo, radios.com.br, tudo por lá você pode conhecer. Se você digitar também lá no Google Web Rádio Pense Nisso, a primeira que vai aparecer é a nossa Web Rádio Pense Nisso aqui de Canguçu. Muito bem, bem-vindos àqueles que estão conosco em qualquer momento, aqui agora ao vivo, aqueles que estão também depois. Sempre é bom saber também que vocês têm esta oportunidade juntamente comigo, eu e você juntos neste momento. Revista Teológica Pense Nisso, não se esqueça, se você ainda não é assinante, assine, conheça essa maravilhosa revista, que você sempre recebe a cada trimestre um exemplar maravilhoso para estudar a Palavra de Deus com assuntos da atualidade sendo estudados à luz da teologia. Fica aí mais uma vez o meu incentivo para você assinar e colaborar conosco nesse trabalho de fé e vida, e também nesses trabalhos missionários
Revista Pense Nisso está chegando uma nova edição, aí a edição de outubro, novembro e dezembro, para fechar o ano, com mais uma maravilhosa edição. Assina lá no site pensenissoteologica.com. Se você tem dificuldade, manda um WhatsApp para o 53999-014822. Maria Andréa Soares diz bom dia, também é de Krause Schwartz dizendo bom dia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muito bom. Salmo 23, Deus te abençoe. Já pegou sua Bíblia? Não se esqueça, pegue a Bíblia. Hoje, 1 Coríntios, capítulos 10. Mais um estudo maravilhoso para você. E você pode fazer o seguinte, você pode também, além de abrir a sua Bíblia, compartilhe para que outras pessoas também conheçam a palavra de Deus e venham estudar juntamente comigo. Você faz missão, basta você compartilhar. Compartilha lá. E assim mais pessoas vão ser alcançadas por esta palavra do Senhor. A Wanda e o Martim estão conosco dizendo bom dia, pastor, bom dia, Wanda, bom dia, Martim. Vamos de café capixaba. Se vocês ainda não experimentaram, precisam experimentar esse café. Manda aí nos comentários, eu quero um café que nós vamos ali entregar para você, ok? Vamos abrir a Bíblia então? Aproveito para compartilhar então esta live enquanto que nós ainda não iniciamos. Muito bem? Então vamos abrindo a palavra do Senhor para hoje, mais uma vez dando sequência em nossos estudos. Digo mais, se você ainda chegou hoje, primeiro café teológico seu, você pode assistir aqueles que já foram feitos, tá tudo lá no canal da Pense Nisso no YouTube. Assista e você também vai poder ter assim uma sequência. É importante saber que a palavra de Deus ela é uma forma sequencial. Então, a carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, ela tem uma mensagem, ela tem um objetivo, com começo, meio e fim, porque assim como uma carta esta carta não é diferente. Hoje, então, vamos para 1 Coríntios, capítulos 10. O tema aqui na NTLH vai dizer assim, conselhos contra a adoração de ídolos. Então, vamos lá. Pegou sua Bíblia? Muito bem. Vamos iniciar no texto, dizendo assim, o apóstolo Paulo, mais uma vez, agora vai falar sobre a adoração de ídolos. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. O apóstolo Paulo, antes, no capítulo 9, ele pouco precisou defender o seu ministério. A gente lembra isso que falamos na semana passada. Por que ele defendeu o seu ministério? Porque eles não queriam aceitar o apóstolo Paulo como um apóstolo de Cristo. E aqui no capítulo 10 ele vai iniciar dizendo, irmãos, o que ele quer dizer com isso? Uma vez que cremos em Jesus, todos nós somos irmãos na fé. Ele vai agora se colocar junto com esta igreja, por isso que ele chama esta igreja de irmãos. Irmãos, mesmo que eles não o aceitavam como apóstolo, mas então ele se coloca como irmão na fé. E ele vai dizer assim, olha, lembrem-se do que aconteceu com os nossos antepassados. Ele está buscando a referência lá do Antigo Testamento, e eu preciso logo lembrar a vocês, ele está falando lá de Números. É o texto de Números, também Êxodo capítulo 32 e Números capítulos 25. E eu quero assim que você anote esse texto aí, Números capítulos 25, versículos 1 até 18. O que aconteceu lá no Antigo Testamento? Paulo vai trazer agora de novo essa lembrança, porque é muito pedagógico quando nós buscamos acontecimentos lá no passado para que estes nos sirvam de aprendizado. O que aconteceu no passado podemos dizer assim, é uma referência para que hoje não se repita aquilo que aconteceu, especialmente as coisas do passado que foram ruins. E ele vai dizer isso aí, tá? Ainda cumprimento a Irene Prestes, está conosco dizendo bom dia, pastor. Estou assistindo da Congregação Redenção de Pelotas. Deus abençoe você, Irene. E também a Mônica Fischer está conosco dizendo bom dia. Bom dia a você também. Estamos em 1 Coríntios, capítulos 10. O apóstolo Paulo, como eu ia dizendo, ele vai buscar o que? Referência no Antigo Testamento para que as pessoas
que estavam cometendo o mesmo erro lá do passado não cometessem mais. Então, queridos, vamos lembrando o seguinte, ele diz assim: lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Por que eles foram protegidos? Porque Deus estava com eles. Mas veja o que o texto segue dizendo. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Uma referência de que Deus estava guardando eles. Quando ele usa a expressão batizados no grego, batizo, que lembra de um lavar regenerador. Podemos fazer uma ligação aqui com o batismo, que o batismo em nossa vida ele tem um lavar regenerador. Quando fomos batizados, quando uma criança é batizada, ela assim também é lavada pelo sangue de Cristo. Por isso batizamos crianças, para que elas sejam perdoadas e também sejam assim inseridas na família da fé. Quando ele diz assim, os seguidores de Moisés, eles foram batizados, uma referência de que Deus os protegeu, os guardou e as águas do Mar Vermelho os guardaram para que pudessem estar protegidos contra aquilo que poderia haver. E ele vai dizer na nuvem, batizados na nuvem e no mar, lembrando a travessia do Mar Vermelho, que é uma referência. Todos comeram da mesma comida espiritual. Ele vai lembrar do maná que Deus dava, que caía do céu, para que eles pudessem sobreviver enquanto estavam peregrinando no deserto. 40 anos, não são 40 dias, Deus mandava comida todos os dias, de manhã estava caído no chão o maná. Ele vai dizer então, eles foram comeram da mesma comida e beberam da mesma bebida espiritual. Que bebida é essa? Para que os israelitas não viessem a morrer de sede no deserto, Deus providenciou uma rocha em que ele pediu que Moisés batesse o cajado na rocha e desta rocha saía água. Existe uma lenda judaica que dizia que essa rocha ela caminhava com eles no decorrer, no deserto. E ele diz isso, olha só. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, ou seja, uma rocha que era uma fonte de água para que eles pudessem beber. E Paulo vai dizer assim, e essa rocha era Cristo, ou seja, Cristo estava com eles, os abençoava no sentido de dar água a eles para sobreviver. Então lembrem-se disso, no primeiro momento ele está falando sobre isso. Cumprimento o Gilvan Paz que está conosco, Deus abençoe, querido amigo. Também temos a Nedir de Souza dizendo bom dia, pastor Gabriel de Pelotas, e a Vanderleia Matias também bom dia. Bom dia a todos vocês que estão chegando agora. Estamos em 1 Coríntios, no capítulo 10. Abra sua Bíblia comigo. Café Teológico todos os sábados, você já sabe, degustando de um bom café e também estudando a palavra de Deus. Seguindo, nós temos então o versículo, ainda o versículo 5 agora vai dizer assim, mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Por que Deus não ficou contente? Porque muitos daquele povo, eles se rebelaram contra o próprio Deus, que estava guardando eles, que estava com eles, que estava dando comida para que eles sobrevivessem e água para que não morressem de sede. Por que Deus não ficou contente? Eles adoraram outros deuses no decorrer da trajetória. E o texto lá do Antigo Testamento, ele diz coisas assim, eu vou dizer até macabros, que o povo fazia contra o próprio Deus, que estava com eles, os abençoou, que os livrou, libertou lá do Egito. E muitos daqueles que saíram lá do Egito, que foram libertos pelo próprio Deus, por meio de Moisés, estes não chegaram até a terra prometida. Quem chegou até a terra prometida foram seus descendentes. E por isso que ele vai dizer assim, Deus não ficou contente com eles, por isso eles morreram e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Veja o que ele diz lá. E aí vem o versículo 6, vai dizer assim,
Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo para nós não queremos coisas más como eles quiseram. E é isso que Paulo vai dizer. Lembrando, o contexto da carta de Paulo aos Coríntios. Qual que é o contexto? O contexto é o seguinte: a igreja, lá em Corinto, poucas pessoas, uma congregação pequena, estava em uma cidade totalmente pagã, idólatra. Haviam vários deuses pagãos que eles adoravam, haviam vários templos e existia uma grande influência contra esse povo, contra os cristãos, a influência pagã, uma influência ruim, em que muitas vezes eles eram levados até mesmo a adorar outros deuses. E aí Paulo vai dizer: olha, veja o que aconteceu lá no passado. Deus, ele tem pavor de idolatria. Então isso serve muito para nós hoje. Idolatria é um negócio que a gente precisa cuidar. O que pode ser um ídolo? Pode ser uma imagem, pode ser até mesmo uma pessoa, pode ser um bem material. Agora, o texto ele está se referindo à idolatria e as pessoas tinham criado os deuses falsos. E muitas pessoas, cristãos, eles estavam adorando outros deuses criados por mãos humanas e ainda mais fazendo o seguinte: eles estavam também na casa de Deus, ou seja, adorando a dois senhores. Se é que existe dois. A gente crê e confessa pela Bíblia, só existe um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, a bronca é contra isso. E a gente sabe que ainda hoje existem pessoas que frequentam várias denominações religiosas e mesmo assim ainda usam a expressão Deus é um só. Mas eles usam essa expressão no contexto de que, não importa qual eu vou estar frequentando, o importante é estar adorando Deus. Que Deus é esse? Nós sabemos pela Bíblia que existe só um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eu vou dizer, sendo claro para vocês: o meu Deus não é o mesmo Deus do Espírita, não é o mesmo Deus de outra nação que não seja cristã. Então, nesse contexto, essa frase é muito perigosa. E a bronca que temos aqui é contra isso. Havia até mesmo um pluralismo religioso. Lá em Corinto, ele vai dizer: olha para trás. Olha para trás o que aconteceu com os israelitas quando eles adoraram deuses pagãos, deuses dos midianitas, e Baal-peor era um dos que eles adoraram lá em Números, capítulos 25, 1 a 18. Esse texto, caso eu sei, Números, capítulos 1, versículos 28. Vamos ver, versículo 7 diz assim: nem adoramos ídolos, adoramos ídolos, sentou, Deus quer que tiver uma comunhão nisso. Essa comunhão aconteceu e houve morte. Deus matou as pessoas que eram idólatras. Muito sério. Primeiro que está conosco a Dayana, bom dia também a Leni Schwartz, que está conosco. Temos então o versículo beber refere-se a uma comunhão com o paganismo da época. O 8 então vai dizer assim: não devemos cometer imoralidade sexual como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num só dia. É uma referência lá do Antigo Testamento, por isso que eu disse o texto de Números, capítulo 25, 1 a 18, onde Deus fez o quê? Deus matou 25 mil pessoas. Por quê? Caíram mortos porque adoraram deuses pagãos. Isso é lamentável porque Deus, ele tem que dizer assim, é um ciúme. Quando o texto lá de Êxodo, capítulo 20, diz assim: Deus é um Deus zeloso. Deus
é um Deus zeloso, ele vai se referir à questão seguinte, de que se Deus é um Deus zeloso, ele quer adoração para si. E não adianta compartilhar adoração com outros deuses se na verdade, nem existe outros deuses. Nós temos que dar uma paradinha. A Simone diz que o áudio está falhando. Eu não sei, eu não tenho um retorno do áudio do próprio Facebook aí, eu só tenho retorno da rádio aqui. A rádio parece que está tudo bem, pelo que está mostrando aqui, Simone, talvez seja a internet que esteja falhando, isso pode acontecer também. Vamos seguindo então, nós estamos em 1 Coríntios, capítulos 10, falando de um tema extremamente importante hoje, de idolatria, em que a igreja lá em Corinto não deixou de ser cristão, mas também tinha comunhão com outras pessoas e sentava e comia com os pagãos. E aí, o Paulo vai buscar referência lá do Antigo Testamento, quando os israelitas eles tiveram relações, quando vai dizer assim, relações sexuais com o povo pagão, até mesmo com os medianitas. Vale lembrar também que muitos dos deuses pagãos, tanto lá no Antigo Testamento, como até mesmo em Corinto, algumas adorações a esses deuses se eram feitas com relações sexuais. Olha que coisa séria. Então, por isso que ele vai trazer no versículo 8, dizendo assim, não devemos cometer imoralidade sexual, porque isso também era algo que acontecia. Eles faziam sexo para adorar os deuses pagãos, tanto em Corinto como no Antigo Testamento. E aí a referência, olha, o que aconteceu no passado, que Deus matou 25 mil pessoas, porque adoraram deuses pagãos. E isso nos serve de orientação. Se aconteceu no passado, ele vai dizer, por isso que ele inicia o capítulo 10, dizendo assim, olha, lembre-se do que aconteceu. O que aconteceu no passado tem que servir de lição para nós hoje. E a gente precisa lembrar que o texto bíblico, ele sempre vai lembrar o quê? Lembrar com a expressão, lembrem-se do que aconteceu. Lembrem-se do que aconteceu. Então, queridos, nós temos o seguinte, nós temos o versículo 9 que vai dizer assim, não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Quando essa referência do versículo 9, ela vem lá também de Números, capítulos 21, versículos 5 e 6, quando vai dizer que por uma prova a paciência de Cristo, referência do próprio Cristo, aí talvez você esteja se perguntando, mas como assim? O próprio Cristo, lá do Antigo Testamento, Cristo não havia lá, mas nós precisamos lembrar mais uma vez que o próprio Cristo sempre existiu juntamente com Deus Pai. Eu quero lembrar, temos pessoas reclamando a questão do áudio, está falhando muito baixo, está cortando muito, Sr. Walter, dizendo, bom dia, pastor. Eu peço àqueles que estão tendo dificuldade de ouvir, que possam talvez ir para o aplicativo da rádio, é uma segunda opção. Você não vai ter a imagem, mas você vai ter o áudio. Tá? Eu vou até contactar-me quem está conosco lá no nosso WhatsApp, através do aplicativo. Há muitas pessoas nos ouvindo pelo aplicativo e estes, pelo que está mostrando aqui, estão recebendo o áudio normal e provavelmente então seja a própria internet, porque quando nós estamos fazendo transmissões tanto com vídeo e áudio, geralmente pode haver falhas, pode haver cortes por causa da instabilidade da internet. Então eu peço assim, se você quer continuar conosco, ouvindo bem o estudo, fique lá, vá para o aplicativo e ouça apenas o áudio, ok? É isso que temos aqui. Ó, a Reginalda já nos deu aqui o retorno, dizendo na rádio está ótimo. Então o problema é a questão da internet mesmo, tá bom? Eu peço desculpas que essa instabilidade acontece mesmo quando nós estamos dependendo dessas tecnologias todas, tá bom? Vamos seguindo então, nós estamos em 1 Coríntios, capítulos
10, versículos 9, e no Café Teológico de hoje, estudando e falando desse tema tão importante que é idolatria, o perigo da idolatria. Vamos lá então, o versículo 9, recapitulando, quando Paulo vai dizer assim: não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, porque Cristo tem paciência conosco, mas provar a paciência é testar a paciência dele no sentido de quê? No sentido de que provar ele de adorar outros deuses. Então, cuidado com as expressões que muitos dizem, Deus é um só, mas muitos usam essa expressão para poder frequentar cultos pagãos também. Então, peraí que você está correndo risco de vida, eu vou dizer. O texto do Antigo Testamento, ele lembra que, olha, Deus tem um pavor. Isso ele tem, eu vou usar uma expressão bem séria, quando dizem Deus tem nojo de idolatria, que é adorar outros deuses e muitos deles criados por mãos humanas. Então não põe à prova. No Antigo Testamento diz, muitos deles foram mortos pelas cobras. Paulo vai lembrar aquilo que Moisés, no contexto lá do Antigo Testamento, aconteceu. Deus permitiu que cobras viessem sobre os israelitas. Muitos não creram naquilo que Deus tinha mandado Moisés fazer, de criar uma cobra de bronze, colocar numa haste, todo que olhasse para ela fosse curado. Muitos não quiseram acreditar naquilo e morreram. E aí o versículo 10 vai dizer assim: vocês não devem se queixar como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Ainda dentro do contexto. Versículo 11, tudo isso aconteceu com os nossos antepassados a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós. Então temos o seguinte: o que aconteceu serve de aviso. O passado é sempre a referência daquilo que nós precisamos olhar para o passado e aprender com os erros, não somente nossos, mas também dos outros, para que a gente não cometa os mesmos erros. Aviso para nós, pois estamos vivendo no tempo do fim. O apóstolo Paulo, ele lembra o tempo do fim lá no primeiro século, né? E nós ainda hoje estamos aqui falando do tempo do fim. Claro que é importante sempre lembrar que o tempo do fim, que tempo do fim? O tempo do fim é cada dia estar mais próximo. Olha que interessante, né? O Paulo ele já esperava e já imaginava que lá no primeiro século da era cristã já era o tempo do fim. E nós aqui estamos, depois de passar quase 2000 anos disso que foi escrito. E eu preciso lembrar que cada dia mais sim estamos mais próximos do tempo do fim. Então vamos cuidar com respeito à nossa adoração. Não sejam um povo que tenha uma espiritualidade plural. Escolha o Deus que você quer servir. Se é que existem outros deuses, eu vou dizer assim, nós cremos e confessamos que existe um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Sirva a Ele, dedique a sua vida a Ele. Outros deuses são invenções humanas, a partir daquilo que temos na Bíblia. Versículo 12, portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair em idolatria. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Olha o que está acontecendo aí. Nós temos então o conselho que o apóstolo Paulo vai dar, que todos nós sofremos tentações. E talvez uma das piores tentações é você ser tentado a adorar outros deuses. Quando a aflição vem, quando os problemas chegam, quando você está também, às vezes, desenganado pelos médicos, você é tentado a buscar outras coisas. E aí que entra a questão que nós estamos falando aqui.
muitas das vezes você é tentado a buscar em outros deuses a cura, quando a medicina falou, para você não tem mais jeito. Então essa tentação é muito perigosa. Eu sei que muitas pessoas, elas não deixam de ser cristãs, mas elas adoram outros deuses quando vão a templos pagãos. E eu vou ser bem direto com você que está me ouvindo aqui. Quando frequentam cartomante, acreditam em horóscopo, acreditam também certas curas espirituais que existem, benzedeira, isso tudo é paganismo mediante a Bíblia. Então, não entra nessa. Você é tentado muitas vezes a buscar certas coisas e tem que olhar, isso não é de Deus, não é o que Deus quis que nós assim buscássemos como a nossa adoração específica que deva ser ao próprio Deus. A gente sabe que isso tem ainda hoje dentro da igreja cristã. Então, sejam fortes. Deus está dando força a vocês para suportar as tentações que vêm. E quando a gente cai na tentação é que, de fato, você soltou a mão de Deus. Não é que você deixou de ser cristão, mas para pecar a gente larga a mão de Deus e peca. Deus não está junto em nossa ação pecaminosa. A gente larga a mão dele para pecar. Mesmo assim, você não deixa de ser cristão. E o versículo 14 vai dizer assim, por isso, meus queridos amigos, antes Paulo iniciou falando o quê? Paulo iniciou falando dos irmãos, agora ele vai falar meus queridos amigos. Por que ele vai falar disso? Fujam da adoração de ídolos. Já disse, o ídolo pode ser uma imagem que você carrega dentro de casa e tem lá como uma referência de um Deus. Pode ser também benzedeiras, pode ser também algumas curas espirituais, cartomante, enfim. Estou sendo muito claro com vocês para que vocês não caiam nesse erro. Eu falo com vocês como com pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Olha o que Paulo vai dizer. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Então Paulo ele vai tocar na ferida e por isso que julguem vocês mesmos. Porque com certeza, uma vez que você fala uma coisa, como Paulo aqui, também tem do outro lado que vai criticar, não vai gostar e por aí vai. Então julguem vocês mesmos. Se isso é certo ou errado, conforme aquilo que eles já conheciam da própria palavra de Deus. Estamos em mais um café teológico desta manhã. Eu dou uma paradinha para degustar um café. Se você... Alguns estão dizendo ali agora que o áudio está bom, outro está ruim, né? Isso é muito comum da internet, né? Nós temos aí alguns lugares, às vezes o áudio chega bom, outros não, por causa da instabilidade. Depende muitas vezes do plano que você tem, depende também onde você está, se é no interior, se é na cidade, enfim. Ali a Ed Krause está dizendo, tá bem, tá bom, estou ouvindo bem. Daiane Matos diz bom dia, muito bom dia a você também, e tantos outros que estão conosco. Vamos então, voltando aqui ao texto, versículo 16. Pensem no cálice do qual damos graças ao Senhor, graças a Deus, na ceia do Senhor. Dizendo cálice, Paulo vai trazer agora a referência da Santa Ceia. Por que Santa Ceia é com idolatria? Porque Santa Ceia mostra algo que nós cremos e confessamos. Quando você vai para a Santa Ceia, você mostra, eu tenho comunhão com Cristo e com as pessoas que lá comungam comigo. Ele vai dizer assim, será que quando bebemos desse cálice não estamos tomando parte do sangue de Cristo? Uma pergunta retórica. E obviamente que sim. Aquilo que eu falei, você tem comunhão com Cristo. Então, se você tem comunhão com Cristo, não se tenha comunhão com deuses falsos. E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte do corpo de Cristo? Outra perguntinha que ele faz. Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, por isso somos um só corpo. O que ele vai dizer? Um só corpo, lembra que a igreja de Cristo é um só corpo. Ela comunga do corpo de Cristo, come e bebe do sangue e corpo de Cristo, ela é uma comunhão entre
a igreja e Cristo e Cristo e a igreja e ainda com os seus irmãos. Então, ele vai dizer, mesmo sendo muitos, todos comem o mesmo pão, que é um só, por isso somos um só corpo. Então, não busque comunhão com outros, você tem comunhão com Cristo. Se você toma a ceia de Cristo, esta é a comunhão que você tem. Acontece o seguinte, não busque comunhão fora disso. Cuidado com a idolatria, isso é idolatria. Isso é propriamente também negar o corpo de Cristo. Pense no povo de Israel, de novo ele volta para o Antigo Testamento, quando ele vai dizer assim, aqueles que comem as coisas oferecidas em sacrifícios, tomam parte junto no sacrifício que é oferecido a Deus no altar. Comunhão, comer, a refeição sempre lembra de comunhão que você tem com aqueles a quem você está sentado na mesa e comendo. Referência, se comer do sacrifício, você está dizendo que você acredita assim como os pagãos acreditavam lá da cidade de Corinto. O que é que eu quero dizer com isso? Ele pergunta. Que o ídolo ou alimento que é oferecido a ele tem algum valor? É claro que não, porque ele já tratou disso em outros capítulos. O alimento em si, você não tem problema. Agora, se você senta na mesa com os pagãos, e aí você está dizendo assim, olha, eu creio como você, porque a refeição ela tem em si um sentido de você concordar com aquela pessoa como ela crê, como ela confessa. Então, é isso que ele vai dizer aqui. O que eu estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus, porque só existe um Deus. Tudo aquilo que as pessoas criam são deuses pagãos que não existem, e ele vai ser direto aqui. Paulo vai dizer assim, isso aí é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. A gente observa que Paulo, ele assim, não media muitas palavras para dizer. Importa se as pessoas gostavam ou não, queria dizer, ele está dizendo, olha, tem um só Deus, esse é Pai, Filho e Espírito Santo. Se você está tendo comunhão com outras pessoas que não adoram e creem assim, você está também dizendo que eu creio assim como elas. Então, cuide com isso, porque eles estão adorando demônios, ele vai dizer. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Adoração dupla, aquilo que falei antes, o pluralismo religioso. Está aqui, está lá, comungando aqui, comungando lá, e tudo tá bom. Aquela mescla que muitos fazem, né? Ainda hoje isso é muito comum. Escolha que Deus você vai servir. E aí eu lembro da passagem de Josué, né? Josué ele estava diante de um dilema entre escolher servir a Deus ou os deuses pagãos. E Josué lá no Antigo Testamento diz assim, olha, vocês vão escolher que Deus vocês vão servir. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seja essa a sua escolha também. Vamos ao versículo 21, dizendo ainda, né? Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios, vocês não podem comer da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios. E o 22 para terminar, ou será que queremos provocar o Senhor fazendo com que ele fique com ciúmes? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que ele? E esse versículo ele se junta com aquilo do versículo 9, não ponham à prova a paciência de Cristo. Se você adora e crê em Deus, que bom, mas que Deus é esse? É o Pai, Filho e Espírito Santo, assim como nós confessamos no credo apostólico, nos credos da igreja? Ou você não sabe que Deus você crê? Porque a gente precisa lembrar que o nome Deus, o termo Deus, é muito plural. Mas esse Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo? Se é, eu digo, você está com Deus verdadeiro, com o único que existe. Fora disso, a gente precisa pôr o pé para trás, não cometer os erros do passado e nem mesmo correr o risco que as pessoas correram. Vocês viram que muitos foram mortos pelo próprio Deus quando adoraram deuses pagãos. A paciência do Senhor também tem limite com respeito a isso. Então, como diz o texto, não ponham à prova a paciência de Cristo.
Então, por mais que tudo isso seja muita lei, isso é orientações para uma igreja que tinha, podemos dizer, uma crença um pouco plural, nós precisamos também tirar lições para a nossa vida como cristãos de que, de fato, essa questão de ter um Deus e crer nele, ela é muito séria. E eu vou dizer, ter um Deus é que de fato só existe um Deus. Jesus diz muito lá no Evangelho de João, quando diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer ter um caminho certo e seguro? É Jesus. Quer ter um Deus verdadeiro? É Jesus. Quer ter vida eterna? É por meio de Jesus. Então, fique com Ele. Não abandone, mesmo quando a tentação vier, quando a provação vier e quando você orar e até mesmo não for respondido, quando você não tiver a cura que gostaria, não pense que Deus se ausentou ou ficou em silêncio simplesmente porque não quer te responder, mas saiba que às vezes o silêncio de Deus é pedagógico para nós e a gente precisa aprender que a resposta que hoje nós não temos nesta vida, Deus a dará quando estivermos face a face com Ele. E pode ter certeza, teremos a eternidade toda para perguntar a Ele aquilo que nós não entendemos e não tivemos resposta nesta vida. Então fica com Jesus até o término desta vida, para um dia estarmos nos braços dele por todo sempre. Não o troque por nada, porque não vale a pena. É trocar a vida por morte. E eu não quero isso para nenhum de vocês. Ok? Leve isso no coração de vocês. Mais uma vez peço desculpa que o áudio de alguns aí não chegou muito bem. Eu espero que agora, quando a gente termina esta live, fica salvo e posteriormente talvez dê para você assistir sem falha técnica. Ok? Muito obrigado mais uma vez. Aqueles que estão na reprise, ouvindo e assistindo em qualquer outro momento, muito bom saber que sempre estão conosco. Deus possa abençoar você, sua vida, abençoe também tudo aquilo que você possa continuar ficando firme no caminho do Senhor. Tá bom? Bom final de semana a todos. Continue, você que está na Web Rádio Pense Nisso, continue conosco em nossa programação musical e, além disso, com toda a programação do final de semana. Agora a gente encerra com aquele cafezinho. E se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários aí. Você que está na Web Rádio, manda um WhatsApp para nós. A gente vai também te auxiliar com todo prazer. Ok? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Até sábado que vem, nosso próximo encontro aqui em mais um Café Teológico. Deus abençoe a todos vocês.